para verificarmos até que ponto esse argumento é correto ou não, a informação seguinte pode nos dar também alguma aproximação. Ela nos sugere, ela apresenta curvas de um índice chamado índice de volatilidade eleitoral. Não vem ao caso aqui explicar como é que é a fórmula, mas basicamente ela tenta medir a variação do eleitorado considerando as diferenças percentuais de cada partido em relação ao seu desempenho na mesma eleição, né, na eleição correspondente, no mesmo nível, na oportunidade anterior, na eleição anterior, no caso, 4 anos atrás, né. A suposição é de que quanto menor os índices de volatilidade eleitoral, mais estável partidariamente o eleitorado está se constituindo, mais estável é a distribuição de preferências do eleitorado. Ou seja, né, entre uma eleição e outra, a variação, do ponto de vista partidário, é menor, quanto menor forem os índices de volatilidade eleitoral. No caso brasileiro, eles foram comparativamente elevados nas eleições de 86 e 90, né? 86 é a primeira eleição pós-autoritária, 90 é uma eleição muito marcada pela desestruturação, naquele momento, dos dois grandes partidos, PMDB e PFL, e a partir de 94 a curva registra uma tendência, né, descendente, chegando na eleição de 2002 a alguma coisa como 15% de volatilidade, quer dizer, de flutuação do eleitorado. Índice que, de alguma forma, poderia até ser menor, não fosse a própria volatilidade ideológica, ou seja, quando você considera não mais apenas partidos individualmente, mas campos ideológicos, esquerda, direita e centro, e tenta mensurar a variação do eleitorado entre esses campos. 2002 é uma eleição marcada pelo crescimento do PT, ele chega à presidência da República e aumenta significativamente a sua bancada na Câmara dos Deputados, né, baseando certamente numa transferência de uma parte do eleitorado de partidos do centro para a sua legenda, né? Então, em grande parte, o próprio índice de 2002 pode ser explicado por um fenômeno que é o da transferência ideológica de votos, ou ideológica em termos de campos, né, político-ideológicos, verificada naquele momento, sobretudo com a ascensão da esquerda ou do PT. Bom, esses dados estão longe de nos sugerir um quadro, né, de geleia, ou de imprevisibilidade, ou de tendência à fragilidade dos partidos no que diz respeito à sua capacidade de estruturar o voto. Não somos uma democracia europeia, né, mas daí a sugerirmos que o sistema eleitoral e as regras eleitorais em curso não permitam, né, aquilo que o tempo costuma fazer em qualquer democracia, ou seja, produzir rotina, uma eleição após a outra, mesmo que o eleitor comece a votar na pessoa, porque identifica nela qualidades que ele valoriza, com o tempo, à medida em que ele associa aquele sujeito, Joãozinho ou Mariazinha, ao partido X ou Y, ele vai incorporando também os atributos, a reputação daquele partido como um critério de escolha e vai produzindo algo que é um pouco que essa curva nos mostra, ou seja, uma permanência, uma constituição de uma identificação com este partido. Isso significa que na próxima eleição essa curva vai manter essa tendência? Provavelmente não. Por força, inclusive, dos episódios em curso, né, muito provavelmente nós teremos um incremento dos votos não válidos, brancos nulos, teremos um incremento da volatilidade eleitoral. A responsabilidade do sistema eleitoral? Certamente não, porque esse é um fenômeno conhecido em qualquer democracia, ou seja, inclusive aquele episódio que um dos painelistas hoje pela manhã mencionou, a eleição do Le Pen, marca isso, transferência, ou pela abstenção, ou por algum outro fenômeno, do eleitorado numa eleição crítica. Ou seja, nenhuma democracia, em qualquer fórmula eleitoral, em qualquer procedimento eleitoral, fenômenos dessa natureza irão ocorrer, dado o próprio dinamismo, né, que democracias costumam apresentar. Isso significa que o processo eleitoral no Brasil e a produção da representação é em níveis aceitáveis ou que não precisemos fazer nada? Certamente não. Há um aspecto que é profundamente perverso, né, e que o Carlos Ranulfo tem sido uma das pessoas que mais tem investigado, tem um trabalho excelente a esse respeito, chamado A Dança das Cadeiras, que é o problema da fidelidade partidária, né? Ou seja,
uma subversão no processo de produção da representação, pelo qual um deputado, tendo sido eleito por um partido, e a grande maioria dos deputados eleitos não alcançam o quociente eleitoral e, portanto, se beneficiam da transferência de votos do seu partido ou da sua coalizão, transfere-se depois, né, subvertendo a distribuição de poder partidário firmada pelo eleitor, né, e a própria noção de representação. E o Carlos Ranulfo, inclusive, já nos mostrou como isso aí, por trás disso, tem um fenômeno de governismo, ou seja, via de regra, o componente de atração é a força do poder executivo. Bem, a próxima tabela apenas dá um dado a esse respeito. Vixe, está difícil de ler, mas enfim, o que ela nos informa é que a cada legislatura, de 86 até aquela que termina em 2002, entre 25% e 30% dos parlamentares trocam de partido, né? Bom, esse é um problema crucial do ponto de vista de representação e do ponto de vista da consolidação partidária. Se partidos se consolidam, se enraizam como função do tempo, né, é preciso que, como eu havia mencionado antes, um candidato, um político, um parlamentar, enfim, permaneça um certo período de tempo dentro do seu partido, para que ele possa produzir, ao longo do tempo, nos seus eleitores, uma reputação partidária, ou seja, o eleitor associar as qualidades que ele viu num primeiro momento no candidato, na pessoa, transferir essas qualidades ao partido. Se o sujeito troca, além de todos os problemas e as perversões associadas à distribuição de poder partidário, isto representa um incremento no custo da informação para o eleitor, ou seja, torna mais difícil para o eleitor entender, afinal de contas, o que são os diferentes partidos que são colocados à sua frente para a escolha. Bem, a tabela seguinte, e mais difícil ainda de ver, mas vocês provavelmente acreditem na minha palavra, ela oferece uma informação que é a seguinte: ela desagrega o dado de migração partidária, de infidelidade, de troca de partidos durante a legislatura, durante o mandato para o qual um parlamentar foi eleito. Ela desagrega essa informação pelos 27 colégios eleitorais no país, 26 estados e o Distrito Federal, né? E oferece um conjunto de outras informações acerca de cada um desses estados. O que é possível ver nessa informação que vocês não estão vendo? Mas vocês acreditem, por favor, em mim. Primeiro, esse é um fenômeno muito discrepante de estado para estado. Em alguns estados, a migração constitui um fenômeno, eu diria, quase residual. Talvez seja um pouco mais que residual, mas enfim, é um fenômeno relativamente restrito. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 11%, 12% dos parlamentares eleitos entre 86 e 99, legislatura que termina em 2002, ou seja, pegando o conjunto do mandato. Mas para não pensarmos que é uma peculiaridade do Sul, Piauí, Pará e Goiás também apresentam índices relativamente baixos, abaixo de 20%.